relação à nossa primeira pergunta, que é em relação à eleição de 2020, o desempenho do Partido Novo em 2020. O Partido Novo ele saiu de 5 vereadores para 29. E dentro do partido, há gente que considera esse um resultado positivo e a gente considera esse um resultado negativo, que foi um pouco aquém do que poderia atingir o Partido Novo. Eu queria começar agradecendo, obviamente, o Arsenal e também perguntando qual é a opinião dele qual é a análise dele sobre as eleições do Partido Novo em 2020, no âmbito municipal. Bom, Júlio, Felipe, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui conversando com vocês. A gente teve um tempinho aí para agendar essa conversa, mas eu quis muito bater um papo com vocês. Acho bacana o trabalho que vocês fazem aí, entrevistando gente muito boa, trazendo temas relevantes para o debate público brasileiro a partir de uma perspectiva liberal. Então, indo para o tema da tua primeira pergunta, eu acho que nas eleições desse ano, nós tivemos um resultado que foi fruto de uma estratégia excessivamente cautelosa, na minha opinião. Dentro dessa estratégia, o resultado não foi ruim. Nós tivemos candidatos em muito poucas cidades. Para dar um exemplo aqui, o meu estado, Rio Grande do Sul, que é, enfim, um dos estados, é o estado com o terceiro maior número de municípios do Brasil, são 497 municípios, nós lançamos candidaturas em somente 4, tivemos candidatura a prefeito em somente 3 das cidades, não tivemos candidato a prefeito, infelizmente, em Porto Alegre. Isso também, obviamente, impactou o alcance das ideias do Novo estado afora, porque, naturalmente, os debates e as propagandas eleitorais à prefeitura da capital acabam tendo um impacto muito grande. O Rio Grande do Sul, apesar de ser um estado bastante descentralizado, ainda é um estado onde os debates públicos da capital influenciam muito os rumos do interior. Mas acho que dentro dessa estratégia, que reitero, acho que dentro do partido, felizmente, há um tom crítico em relação a ela, por parte dos dirigentes, pelo que eu tenho captado, de que foi uma estratégia de cautela que acabou tendo esse resultado. Acho que também a gente não pode ver como uma estratégia de terra arrasada, né? Eu vi muita gente dizendo que o Novo fracassou nas eleições desse ano, que é absolutamente distante da realidade, na minha opinião. Como tu bem disseste, fomos de um número de 4 vereadores para 29 eleitos, né? Tivemos vereadores eleitos e bancadas expressivas nas principais capitais brasileiras. Aqui em Porto Alegre a gente dobrou o número de vereadores, no Rio Grande do Sul a gente fez vereadores em todas as cidades onde o Novo concorreu, todas as 4 cidades. Obviamente gostaríamos de ter tido candidaturas em mais cidades, né? Teve diversas cidades onde tivemos candidatos eleitos que eram do Novo e tiveram que se desfiliar e saírem candidatos para outros partidos, mas isso é parte também do nosso aprendizado. Mas eu acho que, para o partido como um todo, ficou um choque de realidade em relação às dificuldades de se construir candidaturas municipais, porque as eleições municipais seguem uma lógica diferente das candidaturas e das eleições gerais, que foram as eleições de 2018, que serão as eleições de 2022. Então, acho que essa eleição de 2020 nos traz alguns aprendizados e ensinamentos, mas ela não é definidora do que vão ser os nossos rumos em 2022. Porque o Novo, até pela característica da sua mensagem e da sua abordagem, acaba sendo um partido de nicho, por enquanto ainda, como o liberalismo ainda é uma agenda um pouco nichada, que ainda, infelizmente, não é uma agenda que conseguiu construir. Acho que isso também é parte de uma autocrítica que a gente tem que fazer. A gente ainda não tem uma agenda para as massas, a gente ainda não tem uma resposta que ofereça ao grosso da população brasileira uma alternativa. É algo que, por exemplo, outros partidos de nicho estão conseguindo transpor certos obstáculos pela sua falta de escrúpulos. E eu dou um exemplo: o PSOL, aqui em Porto Alegre, elegeu a maior bancada de vereadores, em boa parte porque eles se dão certas liberalidades, como, por exemplo, mentir em campanha. Oferecer à população propostas como continuidade do auxílio emergencial. A vereadora mais votada do PSOL em Porto Alegre tinha no seu material de campanha como proposta a continuidade do material do auxílio emergencial. É algo que nenhum candidato do Novo faria. Os candidatos do Novo
assinam um termo de compromisso por meio do qual eles não podem mentir em campanha. Então, é um desafio no Brasil se fazer campanha com verdade, se fazer campanha com integridade. E eu acho que a gente tem outras maneiras de buscar oferecer um discurso de massa, buscar construir uma abordagem mais popular do liberalismo que não passem por isso, mas, obviamente, é um caminho mais longo. A gente não pode pegar atalhos como os que o pessoal pega. Mas, apesar de tudo isso, acho que o Novo tem uma oportunidade de crescer bastante em 2022, que vai ser uma eleição, obviamente, desafiadora, por tudo isso por todos os desafios que o bolsonarismo oferece, por toda essa confusão causada pelo bolsonarismo e a sua interseção com o liberalismo, que é muito pouco clara para um extrato significativo da população, que não entende direito o que nós somos, se nós somos direita, se nós somos bolsonaristas. O Novo, especificamente, acaba sofrendo ataques, por um lado, diariamente, eu vejo nas minhas redes, o Novo é o PSL de sapatênis, o Novo é o PSOL laranja, enfim, eu acho que, em parte, isso decorre do fato de que nas redes sociais o debate público ele é muito pobre, superficial e polarizado, e a gente acaba sofrendo com a imprecisão de rótulos e com a necessidade daqueles que nos detratam de nos rotular, mas eu acho que, em parte, também decorre da nossa falta de clareza em relação ao que a gente representa.